amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão largo. O amor de Deus me cerca pela esquerda, pela direita, na frente, por trás, por todos os lados. O amor de Deus é tão grande e é neste amor que nós começamos mais uma pré-aula para você, professor da classe Jardim de Infância. Eu sou a Aline Rosa, faço parte da Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina, e é uma alegria enorme estar aqui para compartilhar com você mais uma pré-aula. Receber os seus alunos com esta mão grande, já faz o louvor, aquela música que fala grande, largo, grande, largo, o amor de Jesus é grande, largo. A música começa bem devagar e depois vai ficando bem rapidinha. Eles amam. Essa minha mão aqui é um material pronto que eu ganhei de uma amiga minha, a tia Lúcia, ela me deu de presente. E as crianças amam, eu uso muito. Lá no Google tem molde de como você fazer mãos grandes com espuma, mas também tem essa opção para fazer com EVA. Vale a pena você ter esse material. Olha, eu uso muito e toda vez que eu venho com elas para a minha classe, meus alunos se sentem assim tão amados, tão especiais, eles amam receber abraço com as mãos grandes. Então eu começo a minha aula de hoje dando essa dica para receber os seus alunos. Vocês estão vendo também que eu estou aí diferente, né? Estou com um acessório, o arquinho que tem 2 corações, o arquinho do amor. Por que o amor? Porque nessa aula que é sobre, eu acredito que é sobre amor, né? Porque é sobre o ajudar. E como você vai ajudar? Você vai ajudar de qualquer maneira? Não, você vai ajudar na casa de Deus com amor. Por isso essa minha ideia do amor. Professor, quanto mais detalhes, mais coisas nós tivermos, mais atenção de nossos alunos a gente tem para nós, né? Também tenho esse óculos, ó. Este arquinho e esse óculos aqui, eu já adquiri já faz tempo. Eu adquiri para aquela aula que eu falei sobre quando Jesus morreu na cruz, o amor que ele teve por nós. E eu usei todo esse material. E esse óculos aqui, o óculos do coração, as crianças amam. Você dá aula assim, ó, eles ficam focados em você o tempo todo. É algo muito legal e muito divertido. Claro que eu não vou fazer minha pré-aula com esse óculos, porque nós temos muitos professores novos que talvez hoje é a primeira aula que eles vão assistir da Tia Ali, para eles não acharem que a Tia Ali é meia fora da casinha, então eu vou tirar, mas fica a dica. Esses materiais assim você compra em casas de festa e é um valor bem em conta e é um material que você compra para a vida, porque isso aqui eu já tenho há uns 5 anos que eu tenho esse arquinho e esses óculos e de vez em quando eu estou usando eles. Então a minha dica é essa. Também, se for possível, decore a sua classe com balões vermelhos. Assim, ó, o meu caiu aqui no chão. Coloca no pauzinho e coloque balões vermelhos na sua classe e depois os seus alunos podem levar de lembrança. Se for possível, comprar balão de coração, melhor, mas o balão de coração às vezes ele é mais caro. Então compra o balão normal, o pacotinho de palito que vem 10. Então não sei quantos alunos você tem, mas fica uma dica, você pode decorar, fica muito legal você colocar em cada cadeirinha deles, se eles têm a cadeirinha pequenininha, colocar um balão desse, dar um toque especial na sala, ou colocar em alguns pontos, mas decore a sua sala, se for possível, você sabe a sua possibilidade, que seus alunos vão chegar e vão falar, uau, aula do que vai ser hoje? O que vai acontecer aqui em nossa EBD? Então fica a dica aí da Tia Ali para receber e decorar a sua sala. Vamos ao título da nossa lição? O título da nossa lição é Na casa do meu amigo eu ajudo. E o objetivo dessa aula é identificar a unidade entre irmãos e buscar querer ajudar os irmãos. É uma aula linda, maravilhosa sobre como nós podemos servir na casa de Deus.
Professor, prepare todo o seu material com muito amor e carinho, não só para essa aula, mas para todas as aulas que você for dar, porque você sabe que o mundo ali fora tem lançado setas malignas no coraçãozinho de nossas crianças o tempo todo. Mas nós também estamos lançando as setas. Então lance as setas certas para que as nossas setas cheguem primeiro no coração de nossas crianças. Porque a tia Ju sempre fala aquela frase: o coração da criança é de quem chegar primeiro. Então vamos chegar primeiro, vamos mostrar o amor de Deus para nossas crianças, vamos aproveitar os 45 minutos que eles estão na classe conosco para ensinar eles a amarem a Deus acima de tudo. Lá em Provérbios, minha Bíblia está aqui apoiando, lá em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela envelhecer, ela jamais vai se desviar dos seus caminhos. Então, professor, vamos ensinar o caminho certo para nossas crianças, vamos aproveitar o tempo que eles estão conosco na classe. Professor, não perca tempo, não fique brincando brincadeiras que não tragam uma lição, que não tenham um objetivo. Não fique lá brincando de morto e vivo ou da dança da cadeira, não. Aproveite o tempo que eles estão com você para ensinar a palavra de Deus. Faça brincadeiras, sim, faça brincadeiras, faça dinâmicas, mas tudo voltados para o conteúdo que você vai ensinar nesta aula. Professor, deixe Deus te usar. Ore, busque direção dele, peça criatividade que Papai do Céu vai te dar. E entre numa sala de aula como se fosse sua primeira aula, porque com certeza quando você fez a primeira aula, você estudou, você se preparou, você pensou em tudo e fez tudo com muito amor e carinho. Então sempre entre numa sala de aula para ensinar os seus alunos como se fosse dar sua primeira aula e também como se fosse dar sua última aula. Porque se você soubesse que seria a sua última aula, você daria o teu melhor. Então, dê o teu melhor sempre, porque nós estamos fazendo para o nosso Deus. E para o nosso Deus é sempre o nosso melhor. Então, professor, chegue primeiro no coração de nossas crianças. Vamos lá? Tem mais um louvor que você também pode cantar. Depois do cantar o grande e largo, você pode cantar aquele louvor que diz assim, ó: o amor de Jesus é maravilhoso, profundo, e o amor de Jesus é lindo. Esse louvor eu vou colocar lá no arquivo em PDF e vai estar tudo lá, o do grande e largo também. Lá no PDF eu coloco tudo bem explicadinho para você. Aonde fica o PDF, Charlie? Fica lá em nosso site da Escola Bíblica Dominical, que o site sempre está aqui no nosso vídeo em cima. Então preste atenção, entre lá e lá você consegue baixar toda a aula certinho para você fazer com seus alunos. Vamos começar a aula com uma dinâmica. Essa dinâmica é antes do versículo mesmo. Por que antes do versículo? Para que eles venham entender. A ideia é que você esteja uma caixa, na verdade uma não, são 3 caixas e você vai fazer o quê? Vai colocar uma música e vai passando de criança em criança. Quando parar, a criança pode abrir. Ah, você começa a dinâmica assim, né? Eu tenho um presente, quem quer esse presente? Todos vão querer, mas vamos ver, só pode abrir se parar na sua mão. Daí roda a música e faz o que eu falei. Abriu. Ah, não é ainda. Então, vamos continuar passando. Vai, continua passando a caixinha. Continua passando. Parou a música, abriu. Vamos ver o que é o presente? Ah, não é ainda. Tem mais uma caixa. E roda a última caixa. A minha ideia é 3 caixas. Roda a última. Quando abre, guloseimas. Eu vou colocar na minha aula bis, porque chocolate crianças curtem mais e gostam mais. Mas você faz conforme for sua possibilidade. Aqui eu coloquei balinhas. O que vai acontecer? Você vai dizer, vamos supor que ficou na mão da Sofia. Você vai falar: Sofia, esse presente é seu. O que você vai fazer com este presente? Tem criança que vai dizer assim: ah, eu vou dividir com os meus amigos. E ele vai dividir. Se o seu aluno fizer isso,
ótimo. Você vai dar os parabéns, você vai elogiar e você vai fazer ele se sentir assim muito especial porque ele tomou a atitude certa. Mas se o seu aluno fizer como o meu aluno fez, eu fiz essa brincadeira já na minha sala e o Arthur abriu, os bis estavam ali e eu falei, Arthur, o que você vai fazer com esse presente? Ele falou, vou levar para casa para comer sozinho. Eu falei, legal, Arthur, então vamos lá guardar o seu presente e vamos ouvir a história. E o que aconteceu? As crianças, prof, mas não é justo, tem muito bis lá, ele devia dividir. Eu falei, mas o presente é dele, ele faz o que ele quiser. E daí eu entrei na aula, contei a história para eles. E quando eu terminei a história, eu falei, e aí, Arthur? Era a história, acho que do Bom Samaritano. O que você vai fazer com esse presente? Daí ele mesmo falou, eu vou dividir. E daí ele começou a dividir com os alunos. Daí eu dei parabéns para ele, falei, agora sim você tomou a atitude certa. Lá no começo, não, você foi egoísta. Daí eu expliquei tudo para as crianças, né? E daí foi legal que daí, além de ele dividir, depois ele virou tudo na mesa e contou se dava ainda mais um para cada um. E ele literalmente dividiu todos os chocolates, ficou com 3 e as outras crianças ficaram com 2. E eu achei assim, isso muito legal. Então eu deixo essa dica dessa dinâmica. Se acontecer de a criança não quiser dividir, não force a barra ali no começo. Deixe para o final da história, assim como aconteceu comigo e eu fiz com o Arthur. Então essa é a primeira dinâmica que eu trouxe. Após você fizer com seus alunos a dinâmica, vamos daí sim para o momento do versículo. O versículo de hoje diz assim, e se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Mateus 5,42. A revista até sugere você falar aqui, e se alguém lhe pedir alguma coisa, daí as crianças respondem, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, e a revista sugere, as crianças respondem, empreste. Mateus 5,42. A minha ideia é, você fala com as crianças 1, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for necessário, lembrando aquela dica que eu já dei sempre de letras maiúsculas, letras caixa alta, porque as nossas crianças elas estão no processo de aprender a ler, algumas já sabem, então assim facilita. Após você ver, professor, que todos os seus alunos já aprenderam o versículo, você vai usar aquele pote divertido, que eu já apresentei ele aqui algumas aulas atrás, que as crianças amam. Como funciona o pote divertido? Dentro tem várias informações, várias provas, né? Que as crianças vão lendo e tem que cumprir. Por exemplo, falar o versículo com o braço levantado. Então, eles vão falar, né? Se alguém lhe pedir emprestado, dê. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. Se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Com os braços para cima. De mãos dadas, das mãos e falas. Em um pé só, com a Bíblia aberta. Sempre falando o versículo, né? Batendo palma. Daí vai lá, né? Com a mão na cabeça. Falando baixinho, com a mão na orelha, olhando para o alto, com as mãos nos olhos, falando para o amigo e pulando. Professor, você precisa colocar dentro desse potinho o número de criança que você tem, né? Porque daí cada criança tira um e fala o versículo cumprindo o que está no potinho. Eles amam esse potinho. Esse potinho, a Prof. Brige, que trabalha comigo na classe Jardim, ela fez há um tempo atrás e as crianças amam quando a gente usa ele para o momento do versículo. Então, eu deixo essa dica para você hoje, professor. Após ensinar o versículo para as crianças, vamos para o momento da nossa lição, né? Da nossa história. Para a história de hoje, eu trouxe algo que as crianças amam, é diferente, mas que eles vão prestar muita atenção. Eu escrevi um teatro, claro que agora eu não vou falar, não vou fazer tudo, eu vou mostrar das ideias e daí no arquivo em PDF vai estar todo o teatro bem certinho. O que as crianças amam? Fantoche, né? As crianças são apaixonadas por fantoche.
Esse aqui é o nosso amigo Lucas. E o que vai acontecer? Você vai conversar com a sua professora auxiliar, você vai tentar ensaiar naquela semana ou chegar bem mais cedo no dia da IBD para ensaiar com ela, mas é importante vocês ensaiar para que ela também entenda o que você quer passar para os alunos, para não chegar lá no improviso e daí o improviso não dá certo e não ficar aquela coisa organizada. Não, lembre que eu falei lá no começo, para Deus sempre o nosso melhor. Então ensaie com ela, organize direitinho a sua aula para que tudo venha dar certo. A ideia é que você faça um momento da história como você sempre vai começar. Eu na minha sala eu canto uma musiquinha, eu canto aquela alô, alô, aqui estamos nós, né? Não sei qual a dinâmica que você faz para começar a sua história, mas você vai fazer essa dinâmica. Daí o que vai acontecer? As crianças já sabem que vai começar a história, vão ficar quietinhas para ouvir. E daí lá no cantinho você vai elaborar onde vai ficar o fantoche. Eu não tenho casa de fantoche, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 2 cadeiras e vou colocar um cobertor nas cadeiras para o professor auxiliar ficar lá com o fantoche para o momento da história. A minha ideia é que comece a ter um choro bem baixinho. Daí você vai falar: ué, vocês estão ouvindo isso, crianças? E tem que ter o choro. Ué, tem alguém chorando? É você, Sofia? Não, a Sofia não está chorando. O Arthur também não. A Alice não. Ué, quem está chorando? Eles já sabem, né? Prof, é lá que está tendo barulho. Lá? Aonde? E você vai procurando o choro. Olha, eu acho que o choro é aqui mesmo, ó. Vamos escutar. E de repente o choro pode ficar mais forte. Daí você olha para o boneco, você já conhece ele, porque ele já apareceu. Se caso ele não apareceu, depois você pode apresentar, mas não neste momento ainda. Você vai falar assim: ué, Lucas, por que você está chorando? E o Lucas vai te responder, que é a outra professora, né? Eu estou chorando. Charlie, você não acredita? A minha mãe mandou doar os brinquedos que eu não uso. Aqui eu não vou fazer a voz, não vou fazer porque eu não sei como é que fica o áudio aí para vocês também, né? Mas qual é a ideia? Ele está chorando desse jeito porque a mãe dele mandou ele doar os brinquedos que ele não usa mais. E ele está chorando, desesperado, porque ele usa todos os brinquedos. Não existe nenhum brinquedo que ele não usa. Daí a professora vai falar: ai, eu não acredito que esse é o motivo do seu choro. É tão bom, Lucas, compartilhar, é tão bom dar, é tão bom nós mostrarmos o amor de Deus para todas as pessoas. Eu não acredito que esse Ali, eu uso todos os meus brinquedos, eu não posso doar nenhum. Ah, você quer ver? As crianças aprenderam um versículo. Escuta o versículo que eles aprenderam. Daí, vamos lá, crianças, vamos contar o versículo para o Lucas. E daí todas as crianças falam: se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. Se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Mateus 5,42. Oh, isso está escrito na Bíblia? Daí você vai falar: sim, está escrito na Bíblia. E ainda tem muito mais. Eu vou contar uma história. E a minha ideia é que o boneco fique ali também para o momento da história. Professor, você conhece a sua classe. Se você achar, se o boneco do fantoche ficar ali, as crianças não vão prestar atenção em mim e vai dar um tumulto e não vai dar certo. Então, você encerra o teatro, mude, faça alguma coisa e tire ele de cena. Na minha sala eu vou deixar porque eu sei que os meus alunos vão ficar encantados com ele ali. E a ideia é o quê? Então, preste atenção que eu vou começar a história do dia de hoje. E o boneco vai ficar quietinho para ouvir a história. A história de hoje, professor, eu não trouxe boneco, eu não trouxe nada de diferente. Eu trouxe as figuras da lição da CPAD que a gente usa no nosso dia a dia. Mas, professor, quando você usar as figuras, faça igual aqui, eu recortei elas de formas diferentes, né? Onduladas. Mas você pode cortar ondulado, você pode colar em um papel colorido. Faça alguma coisa diferente, não leve elas
sem recortar, que daí como vem as duas, né, só dobrada assim, para mostrar de qualquer jeito, não. Vamos caprichar, vamos dar o nosso melhor. Então você vai contar, eu não vou contar a história aqui para vocês, porque vocês já leram na Bíblia, vocês já leram na lição, mas a nossa história de hoje conta que quando Jesus já havia morrido na cruz, já estava lá no céu, já havia ressuscitado, estava no céu, tinha ficado os seguidores de Jesus. E o que os seguidores de Jesus faziam? Eles seguiram a ordem de Jesus, amar o nosso próximo, eles ajudavam uns aos outros, eles serviam, eles dividiam o que eles tinham. Eu preparei em casa e eu acabei esquecendo de trazer uma cesta com algumas frutas. Por exemplo, coloquei 2 bananas, 2 maçãs, 2 laranjas que eu tinha. E daí o que eu ia fazer? Nessa hora que fala de dividir, tu tira da cesta e vai dividindo. Ali com as crianças mesmo, só para eles entenderem. Ele ia dividindo, eles não ficavam com nada só para eles. E assim também é o que Jesus quer, que a gente divida o que a gente tem, que a gente compartilhe o que a gente tem para o nosso próximo. Aí você vai contar toda a história. O que vai acontecer com o fantoche? Quando ele perceber que a história ali está terminando, ele vai correndo. Tchau, tchau, Charlie. Opa, calma, Lucas. Aonde você vai com tanta pressa? Eu vou separar os brinquedos que eu não uso mais para doar. Daí você vai fazer aquele lembrete. Que legal, Lucas. Parabéns. Que bom que você entendeu a mensagem. Mas lembre-se que não é para doar aquele carrinho que está sem roda ou aquele que está sem volante, os quebrados, tá bom? Você tem que doar o que você gostaria de receber, o melhor. Oh, tá bom, Charlie, entendi. Então dá tchau para a criançada, dá tchau, daí ele dá tchau, se despede e ele mesmo fala, né? Isso aí, criançada, vamos compartilhar, vamos dividir, vamos emprestar, vamos ajudar o nosso próximo. E daí ele dá tchau e essa é a minha ideia que eu trouxe para o momento da história de como nós podemos ajudar. Professor, essas figuras que eu tenho aqui, por exemplo, obedecer, doar, eu já trouxe ela algumas aulas atrás, eu tenho guardadas e eu vou usar elas novamente para decorar minha sala, para colocar lá para eles entenderem, ajudar o próximo. E na casa de Deus, como eu posso ajudar? Daí depois de você contar toda a história, assim você traz para a casa de Deus, né? Porque aqui a gente está falando, na casa do meu amigo eu ajudo. Onde é a casa do nosso amigo? É o templo? Então aqui no templo, como eu posso ajudar? Ah, se eu ver um copinho, uma garrafinha d'água jogada no chão, eu vou juntar para jogar no lixo, porque lugar de lixo é no lixo. Professor, você pode promover um dia com as famílias, por exemplo, um sábado ou no domingo à tarde, um dia que eles pudessem vir na igreja, fazer algo diferente, ajudar o zelador da igreja, limpando os bancos da igreja, varrendo a igreja, ajudando a limpar os banheiros, salão de festa, a salinha das crianças, que envolvesse as famílias na limpeza da igreja. A gente já fez isso aqui em Blumenau e foi uma bênção. Foi muito bom, os pais assim ficaram maravilhados em poder servir ajudando na limpeza do templo. E foi algo assim muito especial. E você deixe bem claro para os seus alunos que não é só na casa de Deus que eles podem ajudar, que eles podem servir. Também ajudando a mamãe lá em casa a lavar uma louça, a recolher os brinquedos. A gente deve ajudar sempre, sempre, sempre. O tempo todo a gente deve mostrar o amor de Deus para as pessoas através das nossas atitudes. Tem aquele ditado que sempre diz, né? Fale sempre de Jesus, se preciso usar palavras. Aqui também em Blumenau nós temos uma congregação que eu acho lindo o trabalho deles. Uma vez ao ano, eu não sei qual é o mês, eles combinam com toda a igreja. Daí não é só os pais da classe do jardim, não. É toda a igreja. Eles vão arrecadando para comprar tinta, para comprar o que precisar. E o que eles fazem? Eles fazem a pintura da igreja, mas não só da igreja, não só do templo. Eles pintam a rua toda, as calçadas, os meios fios, né? Que é amarelo, onde não pode estacionar, branco. Eles fazem todo esse trabalho na rua. Os vizinhos veem a diferença, os vizinhos amam esse trabalho. Eles tiram os capins, os matos
das ruas e é lindo. Talvez converse com o seu pastor e veja para fazer algo assim, algo diferente. Eu não sei, talvez a sua igreja tenha uma ação social. Aqui nós temos o Bom Samaritano, marque para ir lá com as famílias um dia, passar uma tarde ali para dobrar roupa, ajudar a separar as roupas, ajudar a dobrar as roupas, separar os alimentos. Pense com carinho em uma ação que você pudesse fazer com a sua classe para beneficiar a sua igreja, o templo onde você congrega, para que as crianças venham entender que elas podem servir sim e ser úteis na igreja dessa maneira. Então mostre para elas o caminho certo, agora já desde pequenininha. Então na casa de Deus eu ajudo, eu tenho que ter prazer em servir. E tu ajuda como? De qualquer maneira? Não, a gente tem que fazer com amor. Por exemplo, não é um papel jogado lá no chão, ai que saco, alguém jogou o papel, a prof mandou juntar, e lá ia juntar. Não, é pegar o papel quietinho e jogar no lixo com amor. A gente deve ter amor o tempo todo. Então, essa é a ideia aí para o momento da história, para você fazer com os seus alunos alguma coisa também diferente. Para encerrar a nossa aula, eu trouxe a ideia da lição, né? Que é a dinâmica do balão. Você vai encher um balão para cada criança, você vai entregar para as crianças e você vai falar para elas com a mão para trás, elas têm que ficar fazendo o balão flutuar sem deixar o balão cair, não pode usar as mãos, apenas a cabeça, e um pode ajudar o outro. Um deve ajudar o outro porque nenhum balão pode cair no chão. Essa é a ideia que a lição traz aqui no Fixando o Aprendizagem, né? Que daí, por 1 minuto, é para você fazer essa brincadeira, para que depois eles venham entender que um precisa da ajuda do outro. Eu já fiz essa brincadeira, mas eu fiz de maneira diferente. E também eu achei que ficou bem legal. Como eu fiz? Eu dei um balão para cada criança e não podia deixar cair no chão. Podia bater com a mão, não precisava ser com a cabeça. Podia usar as mãos, as 2 mãos. Só que daí o que tu vai fazendo? Tu vai tirando uma criança, ó, vem cá, fica aqui do lado da prof e não toca mais nenhum balão. E tu vai tirando crianças. E de repente o que acontece? Vai ter poucas crianças e muitos balões. E eles não vão dar conta e os balões vão começar a cair no chão. E aí você vai fazer a aplicação de como é importante a gente estar ajudando o nosso próximo, como é importante a gente estar o tempo todo servindo e ajudando o nosso coleguinha. Então essa é a ideia, essa é a dinâmica do balão. Professor, era isso que eu tinha para compartilhar com você no dia de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te use grandemente. Um abraço, uma ótima aula para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!